Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Finalmente, depois de 2 semanas, nós vamos começar a tocar em alguma coisa de verdade dentro da física, porque agora nós vamos entender a modelagem dentro do mundo da física. A gente passou aí quase 2 semanas trabalhando na modelagem matemática, com alguns conceitos, e hoje finalmente a gente vai trabalhar com a modelagem física, que são coisas que são usadas para a gente determinar o mundo das grandezas, tá certo? Porque a física, ela é o quê? Uma forma de se entender as grandezas físicas. Só que existem regras, e essas regras a gente vai ver hoje. A primeira de todas as regras, a essencial, são as questões das dimensões, os dimensionamentos. Quando nós estamos medindo quantidades de alguma coisa, a gente tem que dar um nome a essa quantidade e um parâmetro para isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre centímetros, a gente está dando parâmetros. Esses centímetros é alguma coisa, e esse alguma coisa é um tipo de dimensão, um dimensionamento que foi feito anteriormente. E é aí que entra o Sistema Internacional de Medidas. Nós temos, por exemplo, o comprimento, a massa, o tempo. Então não precisa mais dizer muita coisa sobre isso, porque você mexe com essas coisas o tempo todo. Quando você se pesa, quando você está medindo, por exemplo, um terreno, esse tipo de coisa, a gente fala sobre métricas. E essas métricas, muitos países têm o seu, mas existe o internacional, que é o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que inclusive faz um tempinho atrás eles mudaram as definições. Eles colocaram as medidas essenciais, que são aquelas que não são derivadas de nada, que a gente vai ver daqui a pouco, como constantes. Isso é um passo que parece ser não muito importante, mas para coisas, por exemplo, como partículas subatômicas, foi algo extremamente importante. Porque antigamente a gente tinha no SI parâmetros de objetos físicos, como por exemplo o comprimento, a gente pegava um caralho de um objeto lá e media tal, sempre era uma medida imprecisa, como quilograma, esse tipo de coisa. O tempo tinha o césio e tal. Hoje em dia a gente tem constantes. Antigamente tinha que fazer uma falcatrua matemática para relacionar essas coisas. Hoje em dia ficou muito mais simples, porque agora tudo é em relação a constantes. Por exemplo, o tempo agora ele é definido pela frequência de radiação do césio. Antigamente era o número específico desses ciclos de césio, agora é a própria constante. Isso facilita muito o cálculo preciso, ou seja, tem muita coisa aqui que ficou muito mais precisa do que era antigamente no sistema de medidas, porque agora nós usamos apenas constantes. Inclusive, massa mudou muito assim na questão subatômica, porque agora a gente tem a constante Planck. Que porra é essa, marreco? Mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito aqui, só queria falar para vocês que mudou as definições no Sistema Internacional de Medidas de massa, comprimento e tempo. Não é mais a mesma coisa. Se você ver um livro, pode ser provavelmente que ele esteja desatualizado. Vamos agora para a análise dimensional, que as ideias básicas a gente tem. Quais são as dimensões básicas? Quando nós falamos sobre dimensões básicas, nós estamos falando de dimensões que não são derivadas de outras. São as primeiras definições que nós temos. Então aqui a gente tem grandezas como comprimento, massa e tempo como grandezas básicas. Elas não são derivadas de mais nada, são as grandezas primordiais, vamos dizer assim. Mas também a gente tem as grandezas que são conhecidas como grandezas derivadas, como por exemplo, metro quadrado é 1 metro vezes metro. Metro cúbico é 1 metro vezes metro vezes metro. Ou seja, são grandezas derivadas. A força, por exemplo, ela é o quê? Massa vezes aceleração. Acelera muito. Então você já pode ver que ela é derivada de alguma coisa. Já existem outras grandezas que fazem ela ser o que ela é. Então essa é a diferença de dimensões básicas e dimensões derivadas. Mas nesse mundo também nós iremos encontrar as grandezas adimensionais. Grandezas adimensionais, como por exemplo a densidade relativa,
elas não possuem uma unidade, como por exemplo a densidade relativa, o vetor unitário. São grandezas que não existe uma unidade própria para ela, mas simplesmente elas existem. Você vai reconhecer uma grandeza adimensional quando você vê, por exemplo, que ela dá metros. Só um exemplo que eu estou dando, tá certo? Metros, segundos, não muda nada no negócio. O negócio não existe a métrica dela, vai dar por exemplo, metro quadrado tal, e você vai ver que a gente não fez o cálculo do metro quadrado. Ou seja, ela é puramente adimensional. Não está dentro daqui, mas está. É algo como o café com leite do negócio. Não deixando, é claro, de ser importante, tá certo? Claro que elas têm a sua importância. Não é só porque elas não têm a unidade delas, ela pode usar a unidade de outras dimensões, mas ela não tem uma unidade própria. E nós temos também a ideia de homogeneidade dimensional. O que é isso daí? Isso aqui significa que todas as unidades de medida, elas têm dentro de uma fórmula, todas as unidades de medida elas têm que estar relacionadas. Por exemplo, em um cálculo em que você bota quilômetros por hora, não espere que vá sair metros por segundo, porque você colocou quilômetros por hora. Ou seja, você deveria converter isso para que saia em metros por segundo. A ideia básica da homogeneidade dimensional é que todos os parâmetros, para dar certo a conta, precisam estar na dimensão relacionada a eles. Um exemplo básico disso daqui, que eu vou falar para vocês, é dentro da termodinâmica. Dentro da termodinâmica, todos os cálculos vão seguir a regra do Kelvin. Se você botar o cálculo em temperatura de Celsius, em graus Celsius, vai dar zoeira fodida, porque todas as fórmulas foram feitas para respeitar o sistema internacional de medidas, ou seja, os parâmetros devem ser em Kelvin. Isso aqui é um exemplo de como deve se dar a homogeneidade dimensional. Todas as dimensões elas precisam estar dentro dos parâmetros certos. E as grandezas? A gente vai encontrar dentro da física dois tipos de grandezas, que são as escalares e vetoriais. A grandeza escalar, como está escrito aqui, ela não precisa de muitas coisas para você entender ela. Como por exemplo, tem 20 graus Celsius. Você consegue entender isso daí. Mas por exemplo, se eu botar uma questão de força, eu estou exercendo 20 newtons. Você vai dizer, beleza, 20 newtons, mas para onde é que essa força está sendo exercida? Para a direita, para a esquerda? Para onde que está essa força? Eu só tenho a ideia do módulo, mas eu não tenho a direção nem o sentido. Ou seja, a grandeza escalar, ela é algo que você só entende com uma pequena informação, que é o módulo da coisa, a gente consegue entender. Só que existem coisas chamadas grandezas vetoriais que nós precisamos de mais dados. Então aqui é que entra o estudo da geometria, que vocês viram nas aulas lá de geometria plana, porque aqui nós entramos dentro da física vetorial, nós precisamos de informações geométricas, nós precisamos de uma orientação de como essa grandeza está se comportando geometricamente. É aí que entra a direção e o sentido da coisa. Quando nós entrarmos dentro da ideia de vetores, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daí. Nós temos também os números significativos, que aqui eu não vou nem falar sobre isso, eu não sei nem porque eu botei essa porra aqui, que isso é mais fácil ver na prática. E por último, mas não menos importante, a gente tem os prefixos. Os prefixos são formas. Eu falei para vocês na primeira aula sobre potência, certo? Muitas vezes é mais fácil, quando nós temos números extremamente pequenos, a gente botar prefixos e trabalhar com potências, como eu falei na primeira aula, que muitas vezes você transformar as coisas em potências pode ser